E aí, galera? Então, hoje a gente vai falar sobre a busca da identidade na bateria. E eu trouxe esse cara aqui que eu sou fã demais, que é uma inspiração para mim há muitos anos, né? Desde muito tempo eu saio de casa assim, peguei até busão para ir ver ele tocar já. E é um cara que me inspira muito, que eu sei que está nessa busca, né? Também, a gente troca muita ideia sobre isso. Eu sei que essa é uma questão que ele está super ligado. E aí eu convidei ele para falar um pouco sobre isso, né? Que é a busca da identidade musical, né? A busca de uma linguagem própria, se é que ela existe, né? Aí eu quero abrir para você, Felipe, para você falar aí, né? Meu convidado é o Felipe Continentino, não sei se eu falei seu nome, né? Agora é o Felipe Continentino, né? Grande baterista, músico, compositor, produtor aqui de Belo Horizonte. E né, eu vou abrir aqui para a gente começar essa conversa, né? Porque eu acho que é um assunto muito abstrato, né? Que não tem como a gente falar o que fazer, né? Como fazer. Eu acho que é uma coisa muito individual, né? O que você acha, Pripa? Então, pô, obrigadão, Bruce, aí. Eu que sou seu fã, recíproco tudo que você falou. Cada vez mais inspirador te ver tocar e ver o seu desenvolvimento. Pô, incrível. Eu acho que a gente está nesse barco junto desde sempre. É, e, é, e é bom demais fazer parte desse momento que a gente está dividindo junto, e independente do que acontece no mundo, a gente está seguindo os passos aí, igual a gente sempre sonhou, e estudando e tudo mais. E tanto que Prazeraço. isso é, pô, prazer todo meu estar aqui também, no seu projeto aí. E sobre identidade musical, né, que a gente vai falar. Sim. A busca, né? A busca da identidade A musical. busca que a gente brinca que é eterna, né? E de fato Total. é mesmo, né? Tipo, o tanto que isso é tanto pertinente para a gente, muito forte, e o tanto que também de certa forma, atormenta muitos bateras, músicos iniciantes também, né? Que estão buscando a própria identidade. E muita gente, às vezes, me pergunta também, pô, como é que você chegou né, nesse jeito de tocar? Como é que você desenvolveu sua própria linguagem? E isso é um longo assunto, né? Que a gente vai trocando essa ideia aqui, porque até então, eu não sabia que eu tinha uma própria linguagem. As pessoas me perguntavam, pô, como é que você fez para chegar nessa linguagem que você toca, que você tem, sua identidade? Aí eu sempre, pô, que doido, eu não sabia que eu tinha, sacou? Então acho que tem muito do que rola disso, é uma aceitação que a gente tem que ter da nossa própria personalidade. A gente não está ligado no processo. Durante o processo, que a gente vai falar também disso aqui, a gente está no processo, né, estudando e absorvendo influências, e a gente não, às vezes, não se depara com o fato de que a gente já tem uma linguagem, já tem uma coisa própria, né? E quando você recebe esse feedback, assim, até te faz pensar sobre isso, até me fez questionar, me fez refletir o porquê que pô, então eu tenho então uma linguagem, né? Tipo assim, te faz aceitar isso, assim, sacou? E com isso eu começo a enxergar melhor a identidade dos outros músicos, entendeu? Então, assim como eu vejo você tocando e vejo a linguagem super própria que existe, e uma coisa que você alcançou com um tempo, né? Assim como para mim também foi. Então a gente vê essa evolução e começa a entender, pô, é isso, né? É uma trajetória que tem que ter. Tem gente que às vezes alcança mais rapidamente, assim, né? Outras não. Enfim, isso não importa também, né? Eu acho que, de fato, a busca pela identidade musical não deve ser uma coisa que te atormente, sim que te traga prazer também, porque a música é arte, fazer arte é um prazer, então a gente tem que deixar isso mais leve. E sempre quando falam da busca pela identidade, sempre é uma coisa meio acaba tornando uma coisa meio pesada às vezes, né? E eu nunca pensei muito nisso, na verdade. Eu nunca tive essa neura de achar
a minha própria identidade. Talvez isso fez com que o processo se tornasse mais leve também, e talvez me tornasse, de fato, conseguindo chegar em algum lugar, sacou? Tipo assim, pô, eu não tive a neurose, então meu caminho estudando bateria normalmente, absorvendo influências, foi o caminho natural para se alcançar uma certa identidade, às vezes, que estão falando que depois eu tomei consciência que talvez eu tenha essa identidade. Mas o que também é identidade? Se você quiser falar, você me interrompe, sabe? Não, tá lindo, Você velho. falar Segue demais. aí que eu tô aqui pirando, aprendendo pra caralho. A identidade também eu vejo como, obviamente, uma soma de influências, né? Basicamente, né? A vida inteira eu sempre persegui muito minhas influências. Então, minha primeira influência é Stuart Copeland. Eu queria montar a bateria igual a dele, afinar igual a ele, tocar igual a ele, fazer as mesmas caretas que ele, ter os mesmos trejeitos. Era assim, sempre foi assim. E eu tive a minha primeira banda, eu tocava, usava as mesmas roupas do Stuart Copeland, era tipo meio bizarro assim. Mas aquilo me fez aprender muito, né? Mas só que eu fui fazendo isso ao longo da minha vida. Então, tipo assim, eu conheci jazz, Dave Weckl, montei a bateria lá igual aquela videoaula dele do Back to Basics. A raio de Exato, lá em altão, caixa cima, aqui. O sentado chimbal baixinho, né? sentado baixo, o chimbal no talo, tudo aqui assim, ó, tudo que eu faço com que meu cotovelo não faça assim, né? E Sim, sempre tá aqui assim. total. Enfim, eu fui sempre copiando assim. Eu sei que tem gente que não passa não fica exatamente num ponto de cópia assim. Mas enfim, eu sempre fui fazendo isso com Jack DeJohnette, Brian Blade, são meus pontos referenciais. Eu tive várias influências, mas sempre tem um ponto que é muito forte assim, e eu sempre ia nele. Aí eu copiei o Jack DeJohnette, e copiar não significa para mim transcrição. Eu nunca fui muito de transcrever. Era sempre uma transcrição da vibe, saca? Eu estava até conversando isso com o Fred Eliodoro, que é a transcrição da vibe, eu acho que é mais importante do que transcrever uma frase que que a pessoa faz e tal. Total, velho. Porque você Ah, Eu falo muito de tentar sacar a alma, né, daquele músico que você gosta, daquele baterista, em vez de querer a carne, né, tipo assim, de pegar a frase do jeito que ele toca, tirar tudo do jeito que ele toca, né, uhum. entender a parada mais como um todo, mais profunda, né, bicho? Eu boto muita fé nisso. Sim. Tentar entender a vibe. Eu lá novinho, querendo tocar na mesma vibe que o Copland. E não era. Eu não queria tocar as mesmas coisas, tanto é que eu não sabia ainda tocar bateria direito, né? Então, eu queria, mas eu sentia que eu estava na vibe, assim, sacou? Uhum, Então, eu acho que isso é o lance, porque você acaba. Você transcrever a vibe, né? Você tá pegando ali uma parada muito mais musical, né? Porque você está entendendo como é que aquele músico reage ao momento durante a música. Então, isso é muito crucial e é mais, como é que se diz, abstrato, assim, no certo ponto, né? Porque não é sim, direto, né? sim. Exige uma atenção para um outro foco, assim, que normalmente a pessoa está ali olhando o cara tocar e querendo decifrar o que ele está fazendo na tocada, mas esquece de entender por que está acontecendo ao redor dele, né? Total, total. Acho que isso aí Isso entra aí. naquele ponto, né, velho, do imitar, assimilar e inovar, né? Tipo assim, eu acho que esse Uhum. processo é um processo bem interessante para quem está nessa busca, né, de uma identidade, assim, porque para a gente desenvolver qualquer coisa, a gente precisa imitar alguma coisa, né? Igual você falou, ouvir um som, querer tocar igual aquele cara ou igual aquela mulher, assimilar esse som, esse estilo, né? Então acho que tem a ver com a pesquisa também, de ir fundo, né? Eu sei que você é um cara que, assim, incrível. Eu lembro que uma vez que eu fui na sua casa em 2013, 12, 2012, tem anos isso aí, velho. E eu saí de lá com um pendrive, assim, cheio de coisa, e você me mostrou, assim, o tanto de disco que você tinha, né, da pesquisa que você fez, velho, sozinho, né, você ia Uhum. atrás dos sons, ia atrás de disco que eu nunca tinha ouvido falar, e
qualquer coisa que eu te falava, você já tinha ouvido, já tinha 6 discos dessa parada, sabe? Tipo assim, então eu acho que isso é muito importante para quem tá querendo, né, encontrar, porque não é do nada que vem a Sim. identidade, aí você não ouviu ninguém, não tirou ninguém, aí já tem uma onda e tal. Eu acho que é importante a gente entender, né, assimilar qual que é a onda que você quer ir, assim, tipo, né? No meu caso foi muito amplo, né? Eu comecei tocando metal, aí depois eu estudei muita música brasileira, jazz, música cubana, sabe, assim, né, a música africana. Eu queria tocar Uhum. tudo, assim, que foi uma fase muito importante para mim, inclusive, né? Tipo assim, essa abertura de leque, assim, eu queria tocar tudo bem. Então eu pesquisava pra caralho, eu me identifico muito com você, porque eu era igual, assim, tinha um monte de disco, uns métodos lado B, uns discos lado B, assim, ficava na internet Uhum. ali. Se eu gostava de um cara, eu já entrava, era no Wikipedia, assim, já via tudo que ele gravou, todos os discos, já baixava tudo, Sei. ouvia muito, né? Então, é, chegou uma fase, né, na minha vida, na minha carreira, assim, que eu quis, foi por escolha própria mesmo, foi nem que eu tive que fazer isso, não, foi uma escolha, assim, que eu falei, pô, eu acho interessante agora eu fechar um pouquinho essa lente, sabe? Acho que a lente estava muito dispersa, assim, que foi muito bom até ali, até aquele momento, mas eu já estava uma coisa que as pessoas não sabiam muito bem o que eu era, porque eu era um monte de coisa, cada som tocando um som Uhum. diferente, uma afinação muito diferente da outra, uma onda muito diferente da outra, assim, sabe? Então, mas que isso ajudou também nesse lance de, igual você disse, pô, eu fico feliz que você, né, acha aí que eu tenho enfim, que eu tenho um jeito de tocar e tal, mas eu acho que tem muito a ver com isso, no meu caso, né, com essa abertura durante muito tempo dos meus estudos, né, foi tipo assim, de absorver um monte de som diferente e depois eu fui criando o meu plugin. Então, tipo assim, um plugin Bruce. Então eu ainda Sim. procuro tocar Uhum. essas ondas, mas passando por uma onda que eu, né, assim, que eu acho legal, na real, um som que eu acho legal, um jeito de tocar que eu acho legal, Sim. assim, sabe? Então, acho que não foi fechar a cabeça, pelo contrário, foi continuar com a cabeça aberta, mas me entendendo como um ser, né? Então, o que passa por esse ser tem alguns Uhum. caminhos já de anos, né? De anos de estudo, de desenvolvimento. Então, obviamente, vai passar de um jeito e vai sair de um jeito que é esse jeito que Sim. sai, né? Então acho que tem muito a ver com isso, assim, também, né? A gente também tem, a gente pode virar chaves, assim, dependendo da situação. Tipo assim, igual você falou de afinação, eu também gosto de afinações graves e sequinhas, né? Que a gente bota lá os paninhos, ou afinação mais alta, que vai ter uma articulação maior ali nas notas, aquela coisa. Eu gosto de todos esses tipos de afinação, só que acontece que eu pelo menos acabo usando mais entre duas, assim, né? A mais aguda ali do instrumental e um grave ali que a gente vai Eu gravar também. uma Essa, parada ali. é total isso É, aí. e assim, acaba, às vezes, você está tocando um instrumental que também tem o som abafadinho, beleza, sua tocada vai ser ainda diferente. Então, vai ter outros tipos de tocada, mas quando eu tenho que gravar um som mais pop, indie, folk, que aí eu vou botar a bateria gravona e tal, acaba que muda muito minha técnica também. Tipo assim, acaba que talvez seja a minha versão da minha identidade, mas naquele nicho, né? Uhum. Porque, tipo assim, é difícil. Tipo assim, talvez tudo que eu gravar em torno daquela tipo de afinação, daquele conceito, vai ter uma identidade X e tudo que eu fizer no instrumental vai ter outra identidade, porque, igual você falou assim, de ter uma coisa em comum. Obviamente é a gente mesmo, mas são coisas diferentes. Pra gente, eu viro a chave, assim, de quase que eu troco de pegada, eu toco de match grip, eu toco com uma postura diferente, às vezes, dependendo da música. Tem músicas que me inspiram a tocar meio, tipo, como se eu fosse, sei lá, Mitch Mitchell, magrelinho lá tocando com Jimi Hendrix, sabe? Aquele rock and roll, saca? Aquilo, a expressão física do baterista me influencia muito para mudar a chave do que eu preciso tocar na hora, saca? Enfim, sabe, de você se Total, velho. retrair, Total. fechar só, ou você tocar mais para fora e também abrir seu peito e tocar para fora. Tudo isso muda o som, né? Então, eu sempre, como a minha cópia que eu fazia de estudo, né? Que eu não sabia que era bem estudo, eu só queria
tocar igual o cara, né? Saca? Quando eu imitava o Brian Blade, eu botava lá a bateria igual a gente sabe como é que ele monta e tal. Isso eu morava em Cataguás ainda, eu só tocava, eu ficava, sabe, tentando tocar igual a ele, assim, com a match no meio da perna, aquele, sabe, Sim, o ombrinho total. mais fechado. Uhum. Então, esses movimentos de tocar e segurar o prato são tudo expressões que eu peguei dele, mas a partir de momentos musicais também que ele aplicava, sacou? Sim. Enfim, eu acho que eu divaguei um pouco, mas queria Não, falar mas assim que essas chaves que a gente vai alterando assim também, enfim. sim. E eu acho que eu também fui um pouco infeliz na minha colocação da afinação, porque eu também uso várias, né? Depende muito da música, tipo assim, da onda que eu for gravar. Eu É, acho que o meu som independe da afinação, né? Tipo assim, o lance é a gente sim, buscar esse som na afinação grave, na aguda, na média, né? Tipo assim, eu acho que tem a ver com outras coisas. Eu falei de afinação de maneira muito abreviada, porque eu era um cara era talvez até muita insegurança, então toda hora afinando de um jeito, aquela coisa, e não sabia uhum, muito bem o que eu queria, sabe? Então, hoje em dia eu já tenho mais as minhas preferências, assim, né? As coisas que eu acho mais legal, assim, né? Eu acho que foi essa parada de também fechar um leque um pouco em relação ao som que eu mais gosto, né? Assim, então, né? Mas não, uhum. assim, eu uso afinações graves, agudas, você também, né? Eu acho que é uma coisa natural, assim, que a gente precisa entender o que que a música ali tá pedindo, né? Sim. É porque às vezes para o público que gosta do nosso trabalho, acompanha, para eles talvez tenha um ponto em comum que a gente não consegue ver às vezes assim. Eu não consigo ver muito ponto em comum entre eu tocando uma coisa mais pop, gravando para outros artistas e para coisa instrumental que é mais solta, né? Sim, Eu não consigo ver muito, é como se fosse duas pessoas diferentes para mim assim. sim. Só que talvez o público veja assim, pô, é o Felipe, a onda dele é essa assim. É. Na verdade, a gente é um só, mas só que às vezes a gente fica nessa. Eu ainda tenho essas neuras, a gente, tipo, pô, qual que será? Será que a galera me entende como jazzista? Será que me entende como. Isso me incomoda, às vezes, esses rótulos Uhum. muito fixos, né? Porque, tipo assim, igual caixinha de pergunta do Instagram. Ah, você que é um baterista de jazz, não sei o quê. A pergunta nem é sobre isso, mas aí eu falo, pô, eu me considero um baterista de jazz. Mas tudo bem, vamos lá, responder a pergunta. Mas entendeu? Eu não esses rótulos que definem a gente ajudam a gente a ficar confuso com a nossa própria identidade também, dependendo. Porque hoje Sim. em dia não tem isso, assim, a gente é músico, e hoje em dia os músicos são tão mais versáteis do que como era antigamente, né? Uhum. Talvez um baterista de jazz, sei lá, ainda existem os bateristas de jazz que tocam mais jazz, se dedicam mais a isso, mas tá tudo muito plural, né? Então, esses rótulos acabam que não tem muita, né? Não tem necessidade de rotular uma coisa, né? Enfim, Bicho, e total. E eu concordo demais com você. Eu acho que, assim, o que a gente menos deve se ligar é nesse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem que tocar tudo aquilo que a gente quiser tocar, assim. Eu acho que tudo o que você quer tocar faz parte de você e faz parte da sua identidade, né? É, sim, eu acho que é isso, sim, né, bicho? Não tem nunca esse limite, assim, né? Eu acho que é muito individual, inclusive, essa questão, né? Tem gente que só toca mesmo uma onda e gente que toca várias ondas e que tem uma identidade em várias ondas e que você vê que aquela pessoa... Inclusive, eu acho que você, né, tem isso pra caralho, assim, né? Eu vejo que você toca vários, né? Igual você perguntou que você não sabe, eu vejo muito você tocando o rock and roll, o indie, né, o instrumental, dá para ver que é você tocando o seu som, sabe? Você já tem seu jeito de tocar, né, de chegar nos lugares, nos sons que você quer chegar, sabe? Então, eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu até coloquei aqui um lance, né, um lembrete que é tipo o lado psicológico, né, bicho, que eu acho que é muito importante falar sobre isso, né? A parada da autoaceitação, isso é uma coisa tão difícil, né? Tão profunda, né? Acho que a gente nunca consegue chegar numa plenitude em relação a esse assunto, né? Mas é importante a gente uhum, lembrar disso sempre, assim, né? Eu acho que uma coisa muito importante para mim foi uma época que eu aceitei a minha história de vida singular como a de todo mundo. Todo mundo tem uma história singular, pode ter vidas parecidas, né? Que aconteceram coisas parecidas, mas
sempre tem uma coisa diferente da outra, né? Então, eu acho que fazer as pazes, né, com esse passado, com essa história, né? Porque às vezes eu vejo muita gente falando, ó, mas fulano toca desde 2 anos de idade, ah, mas o pai do fulano é Beltrano, mas não sei quem Uhum, teve essa facilidade e tal. Eu acho que esse é um uhum, lugar, né, não é um lugar talvez muito construtivo, assim, né? É óbvio que eu tenho consciência, né, dos meus privilégios, né, bicho, pô, homem, uhum, branco, né, e tudo que isso significa, né, assim, é até difícil falar um pouco sobre isso, assim, né, mas levando em consideração esse lance, né, dos privilégios que eu sei que eu tive, eu acho que no geral mesmo é importante, né, a gente, tipo assim, falar, ah, bicho, eu tive essa história, e é legal também, eu escutava outras ondas, sabe, tipo assim, eu, né, igual eu já te falei, tipo assim, tem metal até os 19 anos de idade, era metaleiro, assim, tipo, durante muito tempo eu escondi isso, assim, quando eu comecei a tocar instrumental, né, era uma coisa que eu ficava, não falava pra ninguém, assim, tipo, né, eu deixava uhum, bem de quebrada, porque, pô, tinha uma onda do jazz, né, essas coisas de maturidade mesmo, assim. Eu lembro em 2019, uhum. teve aquela onda lá, mostra um vídeo do que você estava fazendo há 10 anos atrás. Aí eu postei, velho, no Stories, assim, eu tocando aqui debaixo do viaduto de Santa Teresa, tipo assim, uma gritaria danada, a galera fazendo um moche, assim. Geral falando, não, Bruno, você Do- tá zoando. É você ali? Falei, sou eu, bicho. Então, Legal demais, bicho. pois é. Aí eu acho que. Assim, Pode falar. é. Não, pode falar, pode terminar. Assim, e quando eu comecei a trazer de novo essa minha essência, né, que eu acho que não tem a ver nem com o lance de tocar forte, agressivo, mas dessa essência transgressora mesmo, né, bicho? Né, que eu acho que é vanguarda pra caralho, assim, velho. O mundo independente, né, bicho? Que é o hardcore, o punk, o metal, né, bicho? Tá sempre propondo, tá sempre na Uhum, vanguarda, né, problematizando as questões políticas, sabe? Tipo assim, é uma parada muito massa. Então, uhum. não tem a ver só com tocar forte, tocar alto e tal. Tem a ver com um estado de espírito mesmo, assim, no bom sentido, sabe? Tipo assim, então tudo que eu busco Sim. tocar hoje em dia, eu tento agregar esse velho Bruce, sabe? Tipo assim, acolher ele, né? Em vez de querer esconder e querer ser uma outra coisa que eu não fui, né? Eu sou o que eu sou porque pelas Uhum. coisas que eu fiz na vida. Então, tipo assim, não tem como eu renovar o meu passado, né? Resetar e começar escutando Sei. Miles Davis com 5 anos de idade. Não foi a minha realidade, sacou? Então, eu acho que É. esse lance psicológico é muito importante, velho, da gente entender a nossa história, aceitar e ser amigo de si mesmo, né? E ir com leveza, né, bicho, pra Uhum. frente, assim. Ó, você trouxe dois pontos legais que eu gostaria de falar também. É, uma é dessa coisa da idade. Uma coisa que eu já ouvi essa história há mais tempo atrás, talvez até a gente já trocou ideia eventualmente sobre isso. Que, tipo assim, o Tony Williams, né, que está aqui atrás de mim, ele começou lá com seus 15, 16 anos tocando com Miles Davis, né? Então, muito cedo, né? Já Sim, desbancou. Ele chegou, assim, na época, né, sei lá, década de 60, ele foi uma lenda do jazz logo cedo, né? E outro cara que, fazendo um paralelo a outra lenda da bateria, é o Steve Gadd, que começou a aparecer depois dos 30 anos, sacou? total, velho. Então, Teve eu outra sempre... que é um, É, que é pô, o Steve Gadd, né, bicho? É um dos e pilares da se bateria. bobear... e se bobear, regular a idade com o Tony Williams, se não me engano, sacou? Então, acho que eles tinham 16 anos na mesma época, se não me engano. Agora, se eu estou muito viajando na matemática aqui, mas eu acho que é por aí mesmo. Então, não independe disso, né? O cara teve o tempo dele lá, estudou lá na Drum Corps, essas coisas que ele fez mais militar, né? E chegou onde chegou. Ele é o batera que mais gravou do mundo, sei lá, e ainda é o cara, ainda toca com todo mundo, artistas, né? Enfim, essa coisa da idade realmente é uma coisa que a gente tem que se desconectar desse Soltar. problema, né? Porque cada um tem seu tempo com as coisas, né? Até, enfim, são várias questões com o próprio tempo da gente que a gente tem que respeitar, né? A longo prazo e até curto prazo, né? Por exemplo, hoje eu não estou afim de estudar, então não estuda. Faz outra coisa que te faça feliz, sacou? Sim, Não total, velho. ficar se torturando por causa disso, assim. Ter consciência que tem que estudar mesmo, tem que ter, mas sem sofrer, né? Sem sofrência.
sim. Outro ponto legal que você falou, essa coisa de ter influências musicais diferentes, talvez, da autoridade ou do que você tem feito. Eu não sei se você viu um vídeo do Mark Juliana, dele falando isso, que ele postou recente, Do Nirvana? do Nirvana, Vi que ele demais, velho. fala, para quem não sabe, ele falou, tipo, ele ficava com vergonha de chegar numa gig de jazz falando que gostava de Nirvana, né? Então ele não falava. E ele falou uma coisa muito legal também, que o tanto assim, por que eu vou gravar jazz? Por que eu tenho que deixar minha influência do Nirvana de lado? E por que se eu for tocar rock and roll, eu tenho que deixar minha influência de jazz de lado? As coisas se conectam e se somam, e isso te torna um músico melhor ali para aquela situação, né? Você é aquilo Inclusive, ali que você escutou, metal e jazz, então é isso, você é isso a pessoa, entendeu? total. Inclusive, ele é um cara que tem uma linguagem bem, né, própria, assim, né, com todas as aspas, porque isso é difícil, né, esse lance de linguagem própria. A gente é a mistura de um monte de gente, um monte de coisa. E eu acho que essa mistura ousada, inclusive, pode ser algo que ajudou ele chegar nesse lugar tão dele, assim, né, tipo Sim. assim, que é o E, Nirvana e o jazz, né, tipo assim. isso que é o novo, né, para ele, né? Tipo Sim, isso, né? Inclusive, provavelmente você percebeu também, a gente percebeu a evolução do Marco Juliano ao longo dos anos, né? Tipo assim, a gente viu ele tocar mais lá atrás com Avishai Cohen e o tanto sim. que ele desenvolveu agora. Pois é, absurdo, né, bicho, o O desenvolvimento. nível é o mesmo, assim, é alto, mas é o tanto que ele desenvolveu a linguagem dele ao longo do tempo, sacou? É, que eu Os acho conceitos. que tem a ver com uma coragem, né, velho? Você vê que quando ele toca, ele me passa isso, né? Não sei se todo mundo sente isso, mas ele tem uma coragem de ser ele, assim, de fazer movimentos estranhos e tipo de. Ele tá muito ali, Uhum, tipo assim, eu acho que tem a ver com isso que você tá falando, porque ele já tocava muito ali uhum, no Avishai Cohen e tal, mas com o tempo ele sim. foi se tornando uma entidade, assim, né? Uma parada que tem já Uhum, uma consciência, uma coragem muito grande, né, bicho? Que tem a ver com a coragem sim. também, né, velho? O lance da identidade. Você precisa entender que Uhum, muita gente não vai gostar do que você faz, né? Tipo assim, porque exato. você não tá indo atrás do que é mais famoso ou daquele batera que toca desse jeito que tá bombando mais agora. Eu acho que a busca da identidade vai um pouco por fora, né, disso aí. Então, lógica, Uhum, obviamente, você vai desagradar uma galera também, porque você vai ser meio estranho, você vai ter umas ondas meio, né, tipo assim, no geral, sei lá, né, assim. Eu acho que tem sim, isso, assim, quando a gente assume esse lance, tem que ter coragem também. Eu acho que tem que ter um pouco disso, né? O que você acha? total. Não, total. Pensando assim em coragem, né? Total, bicho. A coragem de assumir a coisa, assim, isso te torna mais seguro na hora de tocar. As pessoas percebem essas coisas sem ter consciência do que está acontecendo, né? Eu acho também. Tipo, Sim. Você é um cara, bicho, eu. foi mal, só um parênteses, porque eu acho que tá Aham, muito dentro, assim, muito dentro. Uma hora boa uhum, pra eu falar, desculpa. Mas você é um claro. cara que eu desde a primeira vez que eu te vi tocar, bicho, foi tipo assim, não é porque eu tô gravando aqui não. Eu já te falei isso várias vezes e tal, mas eu lembro, bicho, que você transmite uma onda assim, né? Acho que muita gente que vai ver talvez nunca te viu tocando ao vivo, assim, é algo realmente muito grande, velho, muito bonito mesmo, assim, sabe? Tipo, o que eu consigo sentir, né, do que você tá transmitindo ali é algo ocupa o ambiente, assim, velho. Eu consigo sentir, assim. E eu, desde a primeira vez que eu vi você tocar, eu vi que você tinha, velho. Esse lance. Tô chamando de coragem é uma palavra meio complicada, né? Mas, assim, pode entender de outras maneiras também. Mas eu vi que você era um cara que botava seu som, velho. Você botava seu som, você botava fé no que você tava fazendo, assim. Sem prepotência, sem arrogância. Sempre foi um cara super gente boa, velho. Né? Tipo assim, a primeira vez que eu troquei ideia com você, inclusive, eu falei do busão, e é real. Eu lembro que foi quando você ganhou o BDMG, aí teve o show final do BDMG, né? Que você tocou com Limão, duas baterias e tal. Pode crer. Aí eu Caramba, saí de muito casa, tempo. bicho, peguei um busão longe, assim, morava longe do centro.
andei mais um bocado só pra ver você tocar, bicho. Eu fui lá, tipo, te cumprimentei antes ainda do show, você foi mó sangue bom comigo, assim. Então, assim, acho que nunca teve a ver com a parada da prepotência, né? Você sempre foi um cara super Uhum. de boa com isso, assim, né, velho? A parada da entrega mesmo pra música. E nos últimos anos, ainda mais, velho. Eu lembro um dia, um BDMG desse pra trás que você tava tocando e eu até falei pra você, falei, bicho, você era muita luz, bicho, saindo de você. Assim, dava pra Que ver isso, que. obrigado, Deus, Não, que isso. sério, velho. Sério mesmo, assim, era algo. Era muito grandioso o que você conseguia transmitir, assim. Pelo menos pra mim, velho. Tipo, falei, bicho, que isso, velho? Esse cara tá muito conectado, velho. Porque eu consigo sentir a vibração, assim, sabe, velho? Acho que entra numa viagem meio doida, né, bicho? Assim, meio abstrata demais. Mas eu sou assim, então, né? Então é Não, isso. mas eu entendo. Pô, eu te Mas, agradeço, sim. mas falando É disso, né? muito. Agora fecha parênteses aí, foi mal, te cortei lá atrás, velho. Não, que isso. É, eu agradeço, pô. É recíproco as coisas que eu sinto de você. Sério mesmo, você me inspira a tocar. Enfim, a gente não vai ficar. É, que Mas, enfim, massa. é de verdade. É muito feliz ouvir suas palavras e obrigado mesmo, assim. Mas, assim, só. Eu acho. Ele tá falando A da gente estava coragem, né? falando. Eu cortei você no meio do seu. Não, não, tudo certo. É, porque assim, esse papo é muito fluido, né? Porque, assim, Sim, ele são muitas ramificações, são muitas coisas que acontecem dentro da nossa vida estudando instrumento, né? Você sabe muito sim. bem que tem o estudo de técnica, aí tem os caras que a gente gosta de ouvir, tem a nossa pesquisa, igual de disco que você falou. Eu sempre fui um rato de internet, eu saía pesquisando tudo também. E essa coisa, assim, da vibe, enfim, é tipo... Também tem isso, né, assim, da gente estar estudando o instrumento, né? E por exemplo, sei lá, falando até mais prático, saindo um pouco da subjetividade assim que a gente está, né, talvez, que é bom, que a gente vai continuar, porque Uhum. é muito subjetivo esse assunto, né? Mas tem coisas que ajudam a gente a desenvolver o nosso próprio estilo, né? Tipo, assim, como dando dica também para quem está estudando, né? Por exemplo, se gravar tocando é muito importante. Eu não sei se você já Nossa. fez isso muito, mas Bicho, tipo, é, total. é tipo assim, eu É tinha dos aquele melhores zoom, sabe? professores. Total. E isso, o que que te faz isso? Eu tinha aquele Zoom, né? Aquele que é vídeo também. Uhum. E então eu filmava ali a sessão de prática ali. Isso depois de um certo período já tocando. E eu assim, eu não assistia exatamente tudo, não, saca? Você ia meio pulando assim e fazendo anotações mentais. Eu não era, apesar de ser muito organizado, nessa parte eu não me anotava o que eu precisava melhorar. Eram anotações mentais. Você estava vendo ali e você pensando assim, sacou? Eu nem Sim. lembro, mas hoje, pensando no que eu fazia, aquilo foi muito importante. Na hora eu só estava vendo o vídeo, assim, e fazendo minhas críticas, assim, sacou? Mas isso era importante, sacou? E outra coisa que isso ajuda a acontecer, que para mim acho que é o principal, é a coisa mais importante, acho, no estudo da bateria, de algum instrumento, de qualquer coisa, talvez, mas é a autoavaliação. A autoavaliação acho que é a coisa mais importante que a gente vai ter, sacou? Que a gente tem gente que demora mais a adquirir, ou precisa sempre de ter uma segunda opinião, fazer uma aula, que é sempre bom também. Tipo assim, isso não exclui isso, mas a autoavaliação é um trem muito importante que você aprende se gravando, tocando, tem um ponto que você para de se gravar, assim, no estudo, né? E quando você está praticando, você está automaticamente já olhando de fora, sacou? Você já está estudando e já com um olhar crítico. Então, tipo assim, enquanto você está estudando, você fala assim, não, isso aqui está ruim. Peraí, você vai fazendo ajustes enquanto você está estudando, né? E isso é muito difícil para as pessoas que estão começando a estudar, sacou? Porque não tem como, a gente não sabia se autoavaliar lá para trás. A gente aprende com o tempo, né? Mas eu falo isso assim, o tanto que isso muda a nossa perspectiva do que a gente é como instrumentista, sacou? Bicho. Tipo, começa a ver de fora mesmo a parada. Aí foi para subjetividade de novo, mas não tem jeito assim. Sim, não, mas Sempre vai ser filosófico também, né?
É Não tem demais, como. bicho. Eu acho que esse assunto é muito importante, né, bicho? O Paraty do Papamama é muito importante, mas esse assunto é muito importante, assim. Ainda mais para um tema tão abstrato, né, bicho, que não tem resposta, assim, né? Eu acho que a gente sempre tenta aproximar, a gente nunca vai chegar no ponto, né, exato, assim. E Uhum. eu concordo plenamente. A parada da gravação é assim, é incrível, o tanto que você consegue se analisar. Porque às vezes você tá tocando, tá numa vibe ali, você acha que você tá arrasando, e quando você vai ver ou ouvir, né, uma gravação num programa de Uhum. gravação ou no vídeo mesmo, você vê que não tá bem assim. Então, é importante a gente estar equalizado, né, em relação à sensação de tocar com o que a câmera ali, que tem um olhar neutro, que não tá nem aí para você, tá captando, né? E aí você mesmo vai Sim. fazer esse trabalho de autoavaliação, acho muito importante. E É, eu até queria. Foi mal, pode falar. pode ir, pode ir. Não, porque eu ia puxar para um outro ponto, né? Tava finalizando, pode Ah, continuar. tá. É, não, só porque também você botar, tipo, até o próprio. Hoje em dia a gente tem celular, não precisa mais de ter esse zoom, né? Na época eu não Sim, tinha smartphone. Mas o celular na frente da bateria, assim, ele capta um som geral da bateria importante. Dali você vai sacar muita coisa mesmo, de como demais, você bicho. soa de frente, né? Qual que é a sua E mix, também né? e também com o tempo a gente vai. Isso aí são outros pontos que a gente se observa, né? A gente vai gravar um trabalho, a gente vive no estúdio, né? A gente tem gravado bastante, então isso é sempre a gente está se observando. Pô, Sim, esse aqui, não sei o quê. É, e com o tempo você vai aprendendo também a se avaliar diferente de tocar ao vivo, diferente de estudar, sabe? A gente vai aprender, mas isso é outro assunto também, enfim. Então, só para deixar claro para a galera aí, só para concluir esse assunto dos estilos musicais, não se grile se você gosta de Nirvana, Metallica, Sepultura, jazz, Duke Ellington, Debussy, Bach, Beethoven, tudo vai ser muito benéfico para o seu crescimento musical e vai servir de referência também depois, quando você for gravar algum trabalho. Às vezes a Nirvana vai ser pertinente e às vezes o Miles Davis vai ser pertinente no mesmo dia. Então é isso, deixa rolar sem grilo. oh, total, bicho. Outro dia eu tava fazendo uma live com o Túlio Araújo, né? Aí a galera, alguém lá me perguntou sobre minhas influências. Aí eu tava pensando assim, que é uma coisa muito difícil, né? Tanta gente, bicho. Falei, bicho, não dá pra eu não nomear o Igor Cavaleira. Eu comecei a tocar bateria por causa do Uhum. Igor Cavaleira, velho. Eu gostava daquele jeito de tocar bateria, daquele som, daquela música, sacou? Então, Uhum. ele continua sendo uma grande influência pra mim. Eu acho que vai ser até eu morrer, bicho, porque, né, tipo, Uhum. hoje eu já sou outra pessoa e tal, mas ele foi muito importante pra mim. Então, é isso, né? Vai de encontro com o que você acabou de falar. Aí Com certeza. eu queria falar uma coisa, né? Fazer uma última pergunta para a gente finalizar aqui, para você, Uhum. em relação a uma parte talvez mais técnica, né? Mais sólida, assim. Qual foi a importância da parte técnica, né, teórica, que seja de leitura, de técnica de baqueta, né, de estudar vassourinha, de estudar várias técnicas diferentes, de dedo, de pulso, molar e tal. Enfim, a parte técnica como um todo, né, pedal. Qual foi a importância desse estudo, dessa prática, para você, né, para você ter, né, a sua identidade, né, ou a busca dela, mas você, igual eu te disse, você mesmo já reconhece que tem uma identidade, tem um som que é seu, né, você já tem um som. Qual foi a importância da técnica nesse sentido? Para você, e como você estudou, como você Uhum. indica a galera estudar e tal? Porque, só antes de concluir a pergunta, porque eu acho que a técnica ela é importante, mas ela não é 100% importante, assim, porque talvez tenha uma pessoa que quer ter uma identidade musical que não tem a ver com a técnica, né? Que quer tocar uma outra onda e tal. Então, eu acho que isso não cabe para todos os casos, mas eu acho que cabe para a maioria, talvez, né? Ou para muitos casos, né? Tipo assim, a questão técnica. Então, você falou uma coisa de técnica aí muito legal que nem todo mundo vai querer ter um estudo minucioso de técnica para alcançar um certo objetivo barra identidade musical. Mas, ao mesmo tempo, isso não é muito comum, porque a pessoa já saber como é que ela quer soar e, com isso, ela deixar de estudar certas coisas de técnica
ela tem que estar muito madura musicalmente já, né, para isso acontecer. Isso é raro, né? É porque é pertinente, assim, você vai ter músicos que já tem uma onda, mas que às vezes a técnica não está muito em dia, mas é porque a pessoa foi indo assim a vida inteira, talvez, um certo período da vida dela, negligenciando a técnica, mas porque estava fazendo aquilo que já funcionava para ela e aquilo virou o estilo da pessoa, né? Sim. E não que isso é uma escolha que a gente vai fazer, né? Talvez assim, tipo assim, eu quero tocar isso aqui mesmo que se for, né? Esse... Peraí. Não, Enfim, pode ir, vai embora. a pessoa vai escolher que ela quer tocar e vai largar a mão da parte técnica. Isso pode acontecer também. Uhum. Mas, assim, eu passei um certo tempo da minha vida não estudando muito minuciosamente a técnica, e quando eu vim para BH, que eu já estava tocando ao vivo, em bares e tal, isso em 2009, eu tinha 18 anos, eu ainda estava tocando, achando que estava rolando, sacou? Eu não sabia muito bem onde que eu queria chegar exatamente. Eu queria ser um músico já, queria viver disso, queria ter um nome na praça e tudo mais, mas tecnicamente falando, eu não sabia. Assim, para mim já estava indo, sacou? Aí eu preciso até ressaltar isso, que você até citou essa história do Limão, né? Que foi um período de aulas que eu tive com ele em 2010, que eu tinha 19 anos, que foram as aulas mais importantes que eu tive na minha vida, acho, porque uma das aulas mais importantes também, além do meu início e tal, mas o Limão, ele me mostrou essa parte técnica, o tanto que eu precisava dela e o tanto que era pertinente para o que eu estava buscando. Então, ele me mostrou, tipo assim, Felipe, isso aqui que você está querendo tocar, você precisa disso aqui. Então, isso me acendeu essa luz, assim, da Rolou a parte mesma técnica, do coisa tanto que comigo, velho. Com limão. total. Ele me botou para fazer single stroke, assim, e tava tudo diagonal, o toque estava errado, a pegada não estava legal. Aí, bicho, a gente fez aulas de iniciação de técnica mesmo, assim, Comigo rolou a mesma coisa. estudo de pinça, Dedo por pulso, dedo. tudo. Todos esses exercícios. Isso mudou minha vida, assim, porque eu comecei a só fazendo isso, já tocar melhor, né? Meu som já melhorou, porque você controla melhor seu som. E eu percebi que eu gosto disso. Era o que eu precisava. Eu não tinha essa. Lá em Cataguases, que eu estudei na escola de música e com Afonso Vieira, que foi um grande batera da música brasileira, mas a gente não era muito minucioso com técnica, era música, né? Era ritmo, jazz, samba. Não era muito. Era mais assim, no. Bora tocar, é baile, né? Não tinha Baile. muito assim, você precisa disso aqui ou disso. Isso é uma coisa mais. É um estudo mais moderno do instrumento, eu diria, né? Uhum. Isso já existia, obviamente, mas acho que não tão claro, igual a gente tem as informações, assim, o que é bom para certa coisa, o que vai ser bom para certa pessoa também. Tem gente que se adapta bem com match grip, outras não. Outro Uhum. vai ser, enfim, várias variantes aí, né? Sim. Que hoje a gente tem consciência disso. Então, o estudo com o Limão me trouxe ele me trouxe isso, que era novo para mim, e também me acendeu uma das coisas que eu gosto da parte técnica. Eu falei, pô, é isso que eu quero. Eu quero ter uma tocada limpa, eu quero articular bem as notas, eu quero ter uma técnica funcional para tudo que eu precisar fazer, sacou? Então, isso é diretamente ligado ao estilo, porque expressão musical, porque é aquela velha história, é até clichê, técnica versus musicalidade, né? E não é a coisa versus a outra, a coisa está em conjunto, né? Não é Conjunto. uma batalha. Sim. Tipo assim, não é uma batalha quem que vai ganhar a técnica ou musicalidade, mas a técnica são ferramentas, né? Tipo assim, quanto mais ferramentas você tiver, mais fácil vai ficar para você se expressar, né, musicalmente. Então, acho que para aquilo que eu busco, que é de ter mais controle da minha tocada, de ter um controle do som, eu gosto de ter esse controle e também ter esse controle para que, se eu precisar sair do controle, eu vou sair também.
né? Se a gente vai tocar um rock and roll, pô, a gente sai do controle das técnicas, a gente vai, às vezes, segurar a baqueta sim, Sim. sacou? E isso, você estudando técnica, você vai fazer isso com consciência e, e ter isso em mente também é muito importante, de você desprender também. Você não vai ser um robô porque você está estudando técnica, você vai ser muito musical mesmo, é isso mesmo. Né? Tipo, de não ter medo de encarar a técnica achando que isso vai te endurecer musicalmente, sacou? Bicho, eu tive esse medo quando quando eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar mesmo, entender como é que pegava na baqueta e tal. Foi com 19 anos. Eu vim do metal, pegava de qualquer jeito e tal. E aí, quando eu comecei a estudar o lance da técnica, eu tive esse medo, velho. Falei, pô, eu vou ficar igual um robô, vou ficar duro. Tipo assim, você vai tirar minha musicalidade, achando que já tinha musicalidade. Mas, tipo assim, essa ideia que uma coisa vai contra a outra, né? Tipo assim, eu lembro que meu professor, né, na época o Werner Silveira, que ele é né, toca na Filarmônica, né, de Minas Gerais e tal. Ele foi categórico, assim, bicho, não preocupa com isso. Pode confiar em mim que não vai te atrapalhar, não vai atrapalhar a sua musicalidade, né? E ele falou justamente sobre essa busca do equilíbrio, né? Porque realmente tem pessoas que a gente vê que está muito fundamentada na técnica, apenas a tocada da pessoa, né? Tipo assim, que é incrível, faz coisas assim, maravilhosas, mas que emociona um monte de gente, mas a mim, às vezes, não emociona. Então eu acho que o legal é buscar esse equilíbrio mesmo, assim, né? E a técnica não vai contra também a musicalidade, né? Tipo assim, mas a técnica tem mais a ver com. A técnica que eu tô falando agora é mais aquela técnica que vai em busca do Guinness Record, saca? Tipo assim, de mais rápido no double, mais rápido no single e no paradido, aquela coisa que você vê quando a pessoa toca a batera, tá só ligada, mais ligada nisso, assim, sabe? Então isso fica meio claro, né? Então eu acho que o lance. Eu lembro que, eu acho que, se eu não me engano, foi o Dave Weckl, que eu já ouvi ele falando uma vez, véio, que a técnica, né? Ele falou que sempre que ele pensar uma coisa que ele não consegue executar, ele precisa estudar técnica. Né? Então, tipo assim, que se você tem algo dentro da sua cabeça, ou você consegue cantar e pensa, mas você não consegue tocar, quer dizer, e você quer muito tocar aquilo, quer dizer que você precisa estudar mais técnica, né? Eu acho que é isso, né? Que ela sempre está a favor da música, né? Até nesse motivo mais profundo, né? Às vezes a sua música é a complexidade extrema. É tipo assim, então você tem que estudar muita técnica mesmo para conseguir aplicar e conseguir tocar aquele som que tem essa dificuldade extrema, né? E muitas vezes o som que você quer tocar não tem um limite de técnica, né? Tipo, você não precisa ter uma técnica tão apurada assim e tal. E aí você vai regulando isso assim com o caminhar, né, velho? Acho que o importante é a caminhada, assim, a gente tá sempre conectado. E eu também concordo com você, tipo assim, que pô, se você quer se tornar um músico profissional, né, trabalhar disso e muitas vezes, né, a gente começa em bandas, né, geralmente, a maioria dos bateristas assim, e quando a gente vai trabalhar mesmo profissionalmente, a gente começa a ser também uma pessoa que presta serviço, ou que, né, entre as, bem aspas, pô, presta serviço é muito ruim, mas que toca com um monte de outras Sim. pessoas, além da banda, né? Então, eu acho que o estudo da técnica vai te deixar, né, mais apto a tocar qualquer tipo de coisa que pintar, né? Você tá aí trabalhando, né? Você é um músico profissional e tal, então eu acho que para quem tá buscando ser um músico profissional, eu super indico, né? O lance de se ligar mesmo na base, né? Na técnica, estudar dedos, pulso, humor. Sim. Né? Igual você disse, essas técnicas são ferramentas. Às vezes, para você resolver uma música, você precisa de uma chave de fenda. Outras vezes, você vai precisar de umas 3, 4 chaves diferentes, sacou? Então, é importante você ter ali seu, né? Pô, meus exemplos estão meio ruins hoje, mas é importante você ter, né, bicho, essa gama para poder, quando a música precisar de tal certo tipo de coisa, você conseguir executar, né? Sim, você até falou sobre musicalidade, você tendo mais cedo na sua vida, mas assim, até que eu acho assim, até meu irmão de 3 anos é musical também, ele tem um grau de Total, musicalidade, entendeu? Então, assim, total. eu acho assim, é só lembrando assim, que eu acho que
Eu E falava essa coisa mais, muda na gente, né? sim, eu falava mais, só um parênteses dentro do parênteses, Uhum. porque quando a gente é adolescente, às vezes a gente acha, né, pra caralho, assim, tipo, nó, eu sou musical. É. E eu achava nessa época que eu não precisava estudar, que o estudo não tinha nada a ver, Uhum. o negócio é ser alma, é ser, tipo assim. Então eu tô falando mais nesse Ah, sim. sentido, né? Eu já era Ah, musical, já verdade, tinha minha verdade. musicalidade, mas com aquela Sim. mentalidade adolescente ali, achava que É, já era alguma coisa, entendi. assim, sabe? Mas nesse Total. sentido. Talvez eu estava nesse pensamento quando eu vim tocar em BH e eu tive aula com o Limão. Talvez era assim, eu falei, já tá rolando, né? Tipo isso, Sim, né? total. Mas a base técnica, igual você falou, assim, a técnica vai ajudar a gente a executar as coisas, a exercer nosso ofício, né? Sim, Beleza, é um trabalho artístico, mas a gente vive de música. Você vive de música, eu vivo de música, e a gente precisa estar apto para o que deve é. Então, a gente ter técnica boa, ter tudo rolando, significa que a gente vai trabalhar. E essas coisas, a parte técnica do Guinness Book, né? Quantos toques você dá, é legal também, né? Tem coisas legais, tipo assim, que vão ser pertinentes ali às vezes, tipo assim, você consegue dar tantas notas por segundo, mas isso aqui vai te ajudar a tocar um samba rápido, por exemplo, né? Essa técnica. Mas isso, na verdade, assim, tem coisas que se for olhar muito de pertinho, isso não vai te botar um prato de comida na sua frente, né? Assim, existe, eu gosto de ser prático com tudo assim na vida. Então, eu vou pela demanda, assim. concordo demais. Eu não tenho uma demanda de tocar semicolcheia muito rápido na mão direita. Eu não preciso disso, igual talvez o Edu Ribeiro precise, porque ele tem esse estilo de tocar o samba rápido e é incrível, é bonito de ver. Eu não consigo fazer aquilo e para mim eu já tentei chegar num ponto de tentar aumentar esse meu limite técnico que eu chego num ponto que eu paro, assim, eu mesmo indo todo dia, eu achava que era uma coisa que eu ia conseguir desenvolver, mas eu não consegui, e eu fiquei tranquilo com isso, assim, pô, eu não preciso não, saca? Eu não preciso de tocar 120 ppm na mão direita, não. Eu tô em paz com isso, assim, sacou? Assim como eu falo, a gente não, eu falo assim, assim como eu não preciso de estudar pedal duplo, eu não tenho demanda para estudar, para tocar pedal duplo. Uhum. Então, certas coisas eu fui entendendo o que é o meu estilo de tocar e o que eu preciso de fato estudar. Isso que você Então, tá a falando é técnica muito aí, massa, velho. Isso aí que você tá tipo falando é muito assim, importante. igual você falou, você teve contato com outros estilos musicais que você queria estudar. É legal, você quer estudar? Bora. É isso, sacou? Eu nunca quis estudar, por exemplo, claves cubanas e tal, porque eu não tenho demanda para isso. Então, eu sou muito prático com a minha realidade, assim. Eu sou assim, né? Uhum. Eu falo, pô, eu não vou estudar ritmo cubano com a clave X e eu fazendo 300 outras coisas, que eu acho incrível isso. Eu gosto de tudo, eu gosto de todos os estilos de bateria. Só que, para mim, eu não vou fazer isso porque eu não vou tocar isso em lugar nenhum, sacou? Então, eu sou prático com relação a isso, pode ser até bom, mas é perigoso ser mal interpretado também. Então, no sentido de que a pessoa já acha que já tem todas as escolhas prontas, né? Tipo assim, às vezes a pessoa lá tem 15 anos de idade, está tocando bateria agora, ou 20 anos, e eu às vezes falar isso, a pessoa vai escolher, não quero estudar o paradido, sabe? Tem coisas e coisas, né? É, eu acho que rudimentos são as coisas mais Total. importantes que a gente pode estudar na bateria. Enfim, só um Não, asterisco entendi. aí, Entendi demais e né? concordo plenamente. Igual, tipo assim, tudo que eu estudo, velho, eu busco muito esse lance do, tipo assim, aplicar, conseguir aplicar. Eu vejo, né, já vi amigos, assim, e alunos também que estão em busca de coisas impressionantes, assim, sei lá quantos toques, né, com uma mão só de uma vez, ou tantos toques no bumbo de uma vez. Enfim, coisas assim que eu acho impressionante, que é muito massa, mas não tem muita aplicação, né? Então, na minha vida, na minha trajetória, eu sempre, por exemplo, estudo de coordenação, eu sempre busquei estudar em cima de ritmos, de gêneros, entendeu? Tipo assim, que são coisas que eu Uhum. já são meio musicais, né? Então não é um estudo só da coordenação, né, em si, já é coordenação com música, com dinâmica, com intenção.
aprendendo um novo gênero diferente, um novo ritmo diferente. Uhum. Então, acho muito importante a gente conseguir aplicar tudo que a gente estuda. Não estudar nada por estudar e para depois não saber o que fazer com isso, né? Então é importante a gente estar ligado nisso e ter também esse filtro, né? Porque não é tudo. Não é tudo que é para todo Exato. mundo. Né? Eu acho que é importante a gente estar em conexão consigo, né? Eu acho que a conexão consigo é que vai te encaminhando, né? Tipo assim, você se Exato. perguntar se é isso mesmo que você quer, ou se é uma pressão social, se é uma pressão de algum, né, de algum músico, ou de algum, tipo assim, o cara da sociedade toca desse jeito. Você nem queria tanto tocar desse jeito, mas você vai atrás porque é o que a sociedade gosta, né? Então, eu acho que é importante a gente estar ligando o que a gente quer, né, velho? Assim, e aí ir atrás disso, o que resolve tecnicamente tendo isso em vista, né? Total. Eu acho assim também, eu acho que existem coisas na bateria, vamos falar assim, que eu sempre gostei de, tipo assim, gostei de um artista e vou fundo na discografia dele e tentar entender o que rolou na história. A bateria é um instrumento, eu não sou expert no assunto história da bateria, mas o que eu sei por alto é que ela é bem norte-americana, assim, né? Veio lá do jazz e evoluiu naqueles períodos do jazz, assim. Sim. Se tratando disso, assim, é fácil falar também porque eu estou inserido um pouco nessa onda de estilo de jazz. Eu e você temos essa coisa em comum, que então estudar jazz não é um sacrifício para a gente. Mas eu queria dizer isso porque aprender um pouco da história do instrumento é muito importante também, nesse caso. Eu acho, assim. Então, às vezes a pessoa quer tocar metal, mas eu ainda assim aconselharia a pessoa a entender um pouco da história do jazz, porque faz parte da história do instrumento e da evolução física do instrumento, a evolução de hardware, de tambor, de medidas, isso tudo foi ao longo do tempo, né? Falando isso assim, até porque eu estou lembrando aqui do Achilles Priester, que é um cara incrível, que provavelmente, assim, ele não tem demanda de jazz, né? Então ele vai estudar aquilo que está em torno do universo dele, bumbo duplo, kit grande, viradas que usam um kit inteiro. Então, coisas que, para mim, se eu sentar na bateria dele, eu não vou saber o que fazer, sacou? Enfim, mas eu quero dizer que é muito... tem uma linhazinha, assim, que é legal. Mas, assim, cada um é cada um também. Igual, assim, você falou... tem bateristas que tocam muito, é incrível, mas aquilo não mexe comigo. Mas assim como... aí vai mais para o lado do gosto musical também, saca? Quase. Eu sei que existe aquilo que você bate, eu entendo quando você fala assim, o cara bateu ali, aquilo te traz uma emoção, sacou? A gente que tem o estilo, a gente está inserido no mesmo contexto, mesmo nicho musical, isso vai ser pertinente, assim, a gente vai ter até gostos parecidos, assim. Sim. Aí entendo total quando a gente fala assim, isso aqui não me toca, mas de fato aquilo, mesmo sendo talvez frio para a gente, aquilo é pertinente artisticamente para outra pessoa também, sacou? Total, foi o Isso que eu disse. complexo, né? Foi o que eu Total, disse. É frio pra gente, mas pode ser quente pra uma galera, e tá tudo certo. Eu acho total, que a é arte é isso isso aí. aí. Tem, né, todo mundo, cada um tem um caminho, tem escolhas, né, e preferências. E, bicho, eu concordo demais. Só para finalizar, né, o nosso papo, eu concordo muito com esse lance de conhecer, bicho, a história, sabe? Assim, inclusive, eu falo isso muito com meus alunos, assim, que o meu canal do YouTube, né? Eu, como pessoa física lá do YouTube e tal, se você for ver, 50% minhas inscrições são em canal de história e 50% de música. Assim, eu piro em história em geral, não só da música, saca? Porque eu realmente acho que é muito importante, como ser humano, a gente se ligar, bicho. Para alguma coisa mudar daqui para frente, né? Se a gente não tem a consciência do que rolou, a gente acaba vivendo sem saber para onde que tá indo mesmo, né, bicho? Tem um Exatamente. ditado que fala sobre isso e eu concordo plenamente. E musicalmente, eu acho que é super Qual é o importante. ditado? Não, eu esqueci agora, tipo assim, o povo que não conhece sua história tá fadado a repeti-la, né? Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Sim. Então, Total, esse é o macro, né?
É o esse é o macro, macro da coisa, da humanidade, né? E a gente pegar total. isso e transferir isso para o instrumento, Pro né? instrumento, bicho. Eu acho que é super importante É, você entender quando, né, o que estava acontecendo politicamente ali nos Estados Unidos nessa época, por que que eles quiseram, né, montar um kit para uma pessoa só tocar em vez de 4 pessoas tocarem, né? Que tem as raízes, né, afro-americanas demais. Nunca esquecer disso, né, bicho? Que a bateria sim. tem essas raízes, né? E que Uhum. que tudo que rola hoje é fruto disso, né, bicho, que aconteceu lá atrás, e entender a evolução dos estilos. Eu concordo totalmente, velho. Independente do estudo, do estilo que você quer, né, seguir na sua carreira, metal, o que quer que seja, assim, eu acho que é muito importante. Não precisa, às vezes não precisa nem você estudar um exercício de jazz. Eu acho que talvez ter é importante também, indicaria também, mas mais importante ainda é você buscar entender a história, os bateristas que criaram tal tipo de linguagem, que foram vanguarda, o que eles fizeram, que desconstruiu o que se tornou isso, e por que o batera do metal hoje toca dessa forma, que, né, vê essa linha, né, Exato. que é uma linha, não tem É, até separação, porque é uma coisa só, sacou, no final das É, contas. até porque você pega o Tony Williams mesmo, ele transitou do jazz para o rock ali. Isso foi Demais. muito importante. Essa transição é refletida até hoje. Aí, saca? Até os caras que tocam os hard rock, né? É, o John A galera Bonham, cita o tipo Tony assim, Williams. o John Bonham É, falava do Tony Williams sem parar. E o batera de metal hoje fala do John Bonham. Então, tipo assim, é uma coisa só, velho. Sacou? É uma. é. Eu esqueci agora como é que pronuncia o nome dele, Mark Schumann. Ah, esqueci agora. Schumann, acho que é isso mesmo. É um cara que é mais de estúdio, assim, que Sim. usar umas baterias legal, grandona. Eu sigo ele também, ele sempre cita o Tony Williams. É, esses caras, o próprio Steve Smith, que é um batera de rock and roll, né? Veio lá do Journey, né? Uhum. Ele tem uma história, a relação dele com jazz e rock é 50-50, assim, se você for ver. 50-50. É incrível como é que ele consegue bancar as duas coisas, O assim, Peter muito Erskine, massa. né, bicho? Tocando ali Também. pô, me falhou Weather agora. Report. O Weather Report, tipo assim, É. né, cheio de pegada Steely e tal. Dan, Total. E hoje também. ele toca, tipo, tranquilão já e tal. Então eu acho que é isso, né, bicho? Sim. É buscar profundidade. É uma coisa que é sempre importante. Eu ia falar uma coisa, essas coisas que a gente tem. Porque cai num lugar comum. Sim. Hoje em dia eu sinto. Quem sou eu para falar o que rola hoje em dia? Mas eu acho que, independente do que rola hoje em dia, uma coisa que eu convido a qualquer ser humano, a qualquer músico, baterista, qualquer pessoa, mas falando agora de bateria, é profundidade, né, bicho? É entender Sim. de onde vem, para você saber o que propor, para onde ir, para onde levar a parada. Sim. Assim. E se você for ver, qualquer estilo que a pessoa for aprofundar, ela vai chegar no jazz de algum jeito, sacou? Não tem jeito. Assim, eu não Não quero tem puxar jeito. sardinha pro jazz, não é por isso, mas assim como eu gostava de Stuart Copeland, eu comecei a gostar de jazz por essa causa, assim, porque eu queria entender por que ele tocava daquele jeito. Por que ele toca assim? De onde ele surgiu com esse estilo? Aí eu fui vendo as influências dele, Mitch Mitchell, Ginger Baker. Aí, por que ele gostava? Aí, por que o Ginger Baker e o Mitch Mitchell tocavam do jeito que tocava? Era jazz o Era resto, cara. jazz, total. Então, a ligação foi rápida. Então, com o cara ali do metal, provavelmente ele vai chegar ali na transição do Fusion também. O Vini E se ele Paul, do quiser aprofundar Pantera. mais, Com certeza sim, o John Bonham era uma referência claro, maioritária para sim, ele, que tá ligado no Tony Williams. Então, tipo assim, é duas pessoas, já foi pro metal extremo, sacou? Tipo assim, sim, ela tá muito conectada. total. É muito, é. E tem que deixar vir a influência. Assim, não que a pessoa, se não aprofundar, também não vai ser um péssimo músico por causa disso, mas se a pessoa busca uma profundidade, busca entender por que toca desse jeito, assim, assado, e qual o estilo que ela vai seguir, quanto mais profundidade, mais consciência ela vai ter da própria identidade, assim, né? Isso Sim. é só para a E, gente e, e tem, atrelar isso bem, que é o que a gente está falando. e tem uma onda que se pensa muito, assim, que eu já notei, né, pelo as pessoas que me rondam, assim,
que tem essa onda de achar que o jazz é baixinho, é pianinho, uma parada mais sofisticada, terno e gravata. Bicho, olha o Elvin John, olha aqueles discos ao vivo dele lá no Village Vanguard, bicho. Aquilo ali é Total. metal, aquilo ali é metal extremo, tipo É. assim, pá, tipo assim, Sim, né? total. Então não tem isso, né? Tipo, tem uma parada, o cara do jazz tipo, nada a ver, velho. É, Tipo assim, nada a ver. total. Vai É pesquisar que uma você vai ver uns conotação. bateras assim que toca com a alma, que toca mais alto que os bateras de metal hoje em dia, que tem, né, mas Sim, com o lance de se ligar nas gamas de dinâmica e saber o que a música exato. pede em cada momento, né, bicho? Exatamente. Existe essa conotação, assim, mas falta, assim como, sei lá, tudo vai ter uma coisa mal entendida, né? Sim, Ou de achar que o jazz é coisa de classe, elite, né? E não é, pô. É é, música popular também, assim total. como, né? Principalmente se você checar a fonte ali de como nasceu, né, bicho? Exato. Tipo O assim, lance da história até social de quando surgiu o jazz, enfim. sim, Era música de gueto, era música popularzona mesmo. Assim como a total. gente tem a nossa música popular hoje, era o jazz, assim, na época, né? Total. Ele tinha a parte, enfim, tem de todo jeito. É, Assim como a música clássica também é música popular, eu acho, também, saca? sim, Só que sim. agora é música de concerto só, mas não, é uma música que você pode escutar faxinar na casa também, É, né, eu acho saca? que por isso até que é importante o convite para profundidade, porque geralmente rola muito isso, né, bicho? Por exemplo, o jazz era música de gueto, era música mal vista e tal, mas a elite branca, né, a população branca, ela historicamente tem mania de apropriar, né, tipo assim, vai Sim, chegando que vira uma coisa sofisticada, né? Tipo assim, isso a gente já viu com exato. vários estilos musicais, né? Então, eu acho que um É, convite para conhecer a raiz, inclusive nesse ponto da consciência mesmo social, sacou? Tipo assim, de entender total. que não tem nada de elite, velho. Que, bicho, todo mundo pode ouvir já, sacou? Todo mundo pode É, né, se emocionar com isso, assim, sabe? Acho que é uma parada muito mental, né? Que se diz por aí, mas que não tem fundamento, assim, né, velho? sim. E é louco, assim, que até nessa época do Miles Davis Quintet, com Tony, Hancock, eram só músicos negros no palco e na plateia era só pessoas brancas. Só pessoas brancas, total. Todo mundo está em gravata, sem exceção todo mundo, mas é muito doido isso que rolava, né? Essa É, discrepância. Por isso mesmo, as lendas do jazz eram todas negras, praticamente. E essa coisa que elitizaram, né? Botaram os caras no palco e o público era branco, porque provavelmente o ingresso não era barato. sim, total. E isso E os músicos impedia, claro, precisavam outras classes viver, né? sociais. Precisava pagar as contas, tipo assim, é isso aí. É, É o enfim, que essa geralmente coisa. acontece com um bairro, né? A gentrificação, né? O que rola geralmente, isso acontece no mundo, né, bicho? É bom a gente estar consciente Sim, disso, assim, né? Que com um bairro certeza. que é um bairro popular, né? Tipo assim, vai com o tempo, vai se modernizando, e aí a galera que tá ali já não consegue Uhum. mais, vem especulação imobiliária, e aquilo ali vai mandando a galera né, para os arredores e É, tal. Acho que é isso, total. é o capitalismo, né, bicho? É o mundo que a gente vive. Acho que é importante a gente se ligar muito, né, Sim. nessa questão. É mais um convite para mergulhar na história, né, velho? Sim, é igual você falou, ter consciência sempre do nosso privilégio, essas coisas estão muito pertinentes agora, a gente está tendo mais consciência cada vez mais disso tudo. Sim, Isso muda também essa coisa da identidade, estudo, bateria, tudo que a gente está falando aqui também vai, vai demandar muito da história da pessoa também, da história de vida que a pessoa tem, da condição financeira de ter uma batera, das isso tudo possibilidades, né? influencia. Total. É. Mas assim, se a pessoa também tem um sonho, igual a gente falou também, cada pessoa tem seu tempo, não necessariamente você vai ter que dar um jeito enquanto você é adolescente, ou enfim, tudo tem seu tempo também. É assim, a gente também encorajar a pessoa a seguir firme também, né? Que tipo assim, tem que ter para, sei lá, para viver de arte em geral, tem que ter uma força de vontade extra que independe também às vezes dessas questões todas. Mas é um assunto delicado também, muito
seria para uma outra pauta aqui, para outro dia, né, talvez. Sim, e entender que É. o estudo da música, né, independente se tem muitas pessoas, né, bicho, é importante falar disso, né, velho, porque tem muita gente que Uhum, realmente não consegue viver, velho, né, a pessoa faz de uhum, tudo, rala e tal, mas não consegue mesmo, porque são várias as situações. Mas assim, eu acredito que, né, pô, quem sou eu para falar, mas uma opinião minha que a música, né, no período que essa pessoa teve ali contato com a música, com certeza isso enriquece a experiência de vida da pessoa, né, velho, para o que quer que ela for fazer da vida, assim, né? Tipo, a música, sei lá, bicho, a música salvou e salva a minha vida diariamente, né? Então eu acho que é fazer enquanto dá, sempre que puder, né, bicho? Eu acho que cada uhum, história é diferente, mas eu acho que é isso, a música tem um poder gigante, assim, né, bicho? Que realmente muda vidas, salva vidas e transforma vidas, né, velho? com certeza. Essa é a melhor parte, né? A gente estuda para chegar nessa sensação, né? Sim, velho, Diariamente, assim, né? diariamente. E muito importante também a coisa da identidade sempre estar reconectando com os primórdios da sua vontade primeira de se tornar um baterista, de, né, aquelas primeiras sensações, não, que, né, que foda tá tocando aqui, que astral tá tocando aqui, que maravilhoso. Total, velho. E essa motivação a gente tira de lá, né? É lá de trás. É de Então, lá, não é de outro lugar, não, velho, porque é, a profissão é dura. Não é fácil sim. viver de arte, viver de música, tipo assim, os boletos ali na geladeira ali, te olhando ali enquanto você tá fazendo É, comida, sacou? É isso, bicho. Então a gente tem que estar sempre é isso, se retroalimentando, né? Lembrando quando você pegou a baqueta a primeira vez, o que você sentiu, por que você decidiu ser músico, né? Tipo assim, eu acho que é, isso vai sempre te ajudar a continuar no caminho, resistir enquanto você puder, né? Eu acho que é sim, importante isso que você falou, porque a profissão sim, ela não é fácil. Às vezes a gente sim. acaba indo para um lugar do peso, né? É pesaroso, às vezes tipo, não, tem que fazer essa gig, bicho, não queria fazer, mas tô Uhum. precisando pagar essa conta e tal. Entender A que isso gente vai cai num. acontecer, mas sempre lembrar do prazer, para que você faz isso, velho? Por que você É, quis fazer isso com sua a vida? gente, a, gente acaba, a gente acaba caindo, às vezes, numa rotina, né? E, tipo assim, a gente tá fazendo tudo que a gente mais ama e às vezes esquece, né? Tipo assim, não, tô cansado. Não, tem que viajar para tocar. Agora a gente está no meio de uma pandemia que, tipo assim, não, o que eu mais quero é, tipo, ter um voo atrasado, Total, saca? bicho. Porque, bicho, eu quero tocar, eu quero viajar para tocar. E às vezes a gente estava fazendo isso e reclamando, porque estava fazendo coisa Reclamando. demais e não parava. Enfim, Total. Às vezes o no problema meio da está em outro pandemia, lugar, né? A gente tem mania, às vezes, de direcionar problema para. Porque sim. às vezes o problema está com a gente mesmo, com a nossa cabeça, né, bicho? É. Até reforço que é importante falar disso, porque quando eu abro para a caixinha para pergunta lá, às vezes vem pessoas que estão desanimadas e falam, pô, como é que você lida? Você nunca está desanimado? Porque às vezes as pessoas romantizam as redes sociais, vê que a gente está sempre produtivo por lá, mas de fato é o que a gente expõe para as pessoas, mas a gente tem a nossa vida, Não, nossos altos e total. baixos normalmente, e o tanto que é importante a gente falar aqui também, para a gente concluir também, que é, é normal a gente ter esses altos e baixos e, tipo assim, não importa, não romantizar isso, assim, tipo assim, para a pessoa não romantizar isso nunca, assim, é uma vida normal, é uma profissão normal também, no final das contas. E também eu não concordo com aquela coisa assim, trabalhe com o que você gosta, e você sempre será feliz. Isso para mim é uma bobagem, assim, porque a gente vai ter os Também altos e acho. baixos ali, normal. Também acho. É tipo, isso é romantizar uma parada que bobagem, é tipo tirar a onda que a gente, tipo assim, eu vivo de música, eu, eu sou feliz, a vida é uma grande festa para mim. Não, não é, Não é saca nada não. disso. Não é não. É, né? Total, velho. É bom a gente falar disso para a galera não já saber que para quem essa nossa palavra chegar, que ajude nisso, assim, né? Espero que seja pertinente, assim, que seguir o caminho e sempre tentando lembrar das raízes e tal, e, e seguir em frente, né? Estudar, sem neuro também, cada um tem seu tempo, essas coisas todas. Ô, massa demais, bicho. Que papo maravilhoso, assim, né? Tipo,
Enriquecedor, assim, encheu meu life aqui, ó, de inspiração. Pô, pra mim também, cara. Sério Pô, mesmo, pra mim bicho. também, Vilas. Muito bom trocar essa ideia, muito importante, né? Músicos aí, troquem essas ideias entre vocês, amigos, colegas de profissão. Muito importante essa troca, né? Porque isso que você falou rola muito, né, bicho? Né, para finalizar mesmo, assim, né? Porque por causa do tempo e tal, para não ficar aqui vidão cabuloso de... Mas por mim eu ficava aqui mais 10 horas falando, bicho. Tá bom Pois demais é, o papo, assim, mas é bom porque a gente demais. vive num mundo hoje muito da produtividade, né? Do empreendedorismo e do. E Uhum. tipo assim, a gente acaba não trocando ideias profundas com, inclusive até amigos, velho. Muito menos com colegas de profissão, né? A gente não quer se expor, então tá tudo sempre lindo. Meu Instagram tá ali maravilhoso, eu tô produtivo, tô ali estudando pra Uhum. caralho e tal. Mas eu acho muito importante os papos profundos também das durezas da profissão, das fases, que você não tá numa fase muito boa, muito inspirado, né? Tipo assim, porque existe esse lance da gente, hoje em dia, a gente sempre tem que estar bem, né? Bonito, para fazer um stories Sim, bem, para fazer um vídeo bem com a cara boa, né? Mas não é, a vida não é assim, bicho. Então, acho sim. importante a gente também problematizar esse tipo de atitude, né? De tipo. E eu acho que isso é um convite mesmo à troca, né? À conversa. E essa troca aqui que a gente teve agora foi incrível, assim. A gente falou de vários pontos importantes que às vezes passa batido, assim, né? Porque tá todo mundo querendo medalha hoje em dia, né, bicho? Né? Todo mundo não. Sim. Quem sou eu para falar? Mas assim, tem um tipo de pensamento como se tivesse algo em jogo, né? Um campeonato rolando e aí você tem que chegar em primeiro lugar, o fulano chegou em segundo e tal. Uhum. É assim, é a vida, né? A gente tá falando Total. de vida, né, bicho? A gente tá falando Sim. de vida. É. Isso resume E, tudo. Vida não é ó, fácil. uma coisa também que é pertinente para o nosso assunto, que eu lembrei também que eu queria falar, é que a gente nunca vai soar igual o nosso ídolo. Aquela coisa de cópia que eu estava falando, que eu copiei meus ídolos e tal. Por mais que eu tente, por mais que eu compre mesmo baqueta, mesmo prato, afine igual, eu não vou soar igual a pessoa de jeito nenhum, não tem como. Não tem Isso é como. impossível. Então, isso assim, é até uma coisa legal de falar, porque, de fato, nenhuma pessoa vai soar igual a outra, sacou? Por mais parecido que... É muito subjetivo agora, porque são muitos músicos no mundo e tal, mas é muito difícil alguém soar igual a outra pessoa, não tem Eu jeito. concordo Então, de plenamente. fato, a gente já nasce já com o nosso jeito de tocar, vamos supor, né? Tipo assim, a gente obviamente tem o nosso questionamento e tal, é super pertinente isso, mas de fato, véio, tipo assim, se eu já tenho uma influência ali do Copeland, Brian Blade, X, vários bateras que eu gosto, músicos e tal, toda aquela influência já, pô, aquilo ali já eu sei, pronto. Não tem ninguém que tenha aquela mesma combinação de fatores da sua vivência de vida musical. Isso tudo influencia. Então, você já tá, às vezes o músico está buscando uma identidade, mas ele já tem, sacou? E não Isso que só rola, né? musical, né? Porque o que você toca, é o É, que você é na vida. Tipo assim, é o que você foi na infância, na adolescência. Tudo isso, quando você toca uma nota, vem a história lá de trás, ó, velho. Você tocou essa nota aqui, já exatamente. vem com a sua infância, com a sua criação, com os seus problemas, É, com suas virtudes, sei lá, virtude não, mas sei lá, com tudo, vem com tudo, né, bicho? Então eu sim, concordo com demais com você, certeza. velho. Demais. Exatamente. Transparece muito, né? Então, eu não preciso te falar muito, né? Tipo assim, isso transparece o caráter da pessoa também, né? Sim, Aí, sendo mais total. subjetivo ainda, Sim. mas isso rola. Isso rola, Demais, demais, velho. É uma né? coisa só. A gente é uma coisa só, né? É, isso aí. Então, fazer escolhas boas na vida também Sim. faz parte do nosso som também, né? Fazer escolhas, eu falo, sei lá, enfim, igual você falou, entender a história da humanidade, é isso, basicamente, né? Né, essa busca é Saber o que é importante. o certo ou errado, essas coisas todas. Isso tudo define o caráter e o caráter define a gente tocando, né? Também. Sim, sim. É isso. Total, velho. Pô, bicho, maravilhoso. Isso, né? Assim, espero que todo mundo tenha, né, espero que todo mundo curte, escute esse som, não, essa conversa, né? bicho? Foi um som, na verdade, foi uma música. A gente fez uma Ué, música isso aí. gigante aí, né, velho? Na real,
começou assim, Isso aí. pianinho, aí foi lá em cima, foi lá embaixo e tal, né? Tipo, tudo é música. E eu espero né, que vocês. Eu acho que tem muita coisa rica que eu aprendi demais. Essa troca foi muito, muito importante para mim, né? Pô, Então, também, Bruce. Bom demais. É sempre bom trocar ideia. Sempre bom. Sempre sempre bom bom. conversar, trocar experiências, né? Sim, Isso é importante mesmo. demais. Isso aí, Então foi um vamos. prazer participar, hein, Bruce? Pô, que isso, bicho. Uma honra para mim, prazer incrível, assim, mesmo. Assim, eu sou muito, admiro muito o seu trabalho, bicho. Tipo assim, né? Você tá ligado, você tá ligado. A gente vive aqui na Mas é universidade, recíproco, se pô. encontra direto, né? Muito, agora não, né? A É, gente não se encontra desde o início da pandemia, mas essa admiração é gigante e eu agradeço demais, né? Você ter participado. E é isso, vou agradecer aqui agora, né, aos ouvintes aí. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, né? Espero que faça sentido para vocês. E a gente se vê aí em breve num novo vídeo, numa nova aula, na vida, né? Na música. isso aí. Valeu, Bruce. É recíproco tudo que você falou aí. Obrigado. Além de grande música, eu admiro. É um grande amigo também. Eu tenho você como Que amigo, sorte. considero. É isso aí, tamo junto. A gente mora pertinho, né? Daqui a pouco, quando sair a vacina, a gente Sim, combina de eu quase encontrar consigo ver a sua pessoalmente. casa daqui, quase assim. Isso Tá ali. pois é, estamos pertinho, Então, né? vamos marcar assim, Então, velho, beleza. né? Quando isso tudo passar aí, vai rolar demais. Então é isso, velho. Valeu. Muito obrigado, né? E até a próxima aí, galera. Valeu demais. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Abraço.